Tô ligado que você vai encarar a prova do Detran, aquela prova teórica, prova escrita, com 30 ou 40 questões que tu tem que acertar 70%. Eu tô aqui para te ajudar. Sabe o que eu vou te mostrar agora? Uma prova real, completinha, feita por um aluno aqui do canal. Hein? Se você encarar essa prova, já detona, porque você vai saber o que pergunta, o que tem que responder. Vai ou não vai? Meu nome é Sidney. Esse é o canal Sim Passei. Bora começar, porque aqui eu não enrolo, não. A primeira questão que vai cair na sua prova é essa aí, dá uma olhada. Indique a alternativa que descreve uma ação correta do condutor. Vamos analisar a letra A. Ao parar ou estacionar veículo do lado direito da via, o condutor deve orientar o passageiro do banco de trás sobre o momento certo de desembarcar. Até aqui a resposta certíssima. Mas olha o finalzinho, pelo lado esquerdo. Não, pessoal, se ele desembarcar pelo lado esquerdo, ele desembarca na rua. Na pista de rolamento pode ser atropelado. Ele tem que desembarcar pelo lado direito do veículo que já desembarca na calçada. Então letra A está errada. Vamos pular de A para C de casa. Ao fazer conversão numa rodovia dotada de acostamentos, tem que prestar bastante atenção nisso aqui, dotada de acostamento, porque isso aqui muda todo o sentido da resposta. O condutor deverá se deslocar pelo lado da conversão. Mentira. Se a via tem acostamento, para fazer uma conversão para a direita ou para a esquerda, tem que utilizar o acostamento à direita. Isso é padrão. Tem acostamento, vai fazer conversão ou retorno, tem que utilizar o acostamento à direita. Aqui está falando que você usa o lado da conversão. Então, se ele for entrar para a esquerda, ele vai para o acostamento à esquerda. Tá errado, tá? D de dado. Ao se aproximar de uma faixa de travessia de pedestre, o condutor deve reduzir, frear e parar para evitar acidentes. Pessoal, você vai fazer isso se tiver pedestre atravessando na faixa. Se eu não tenho ninguém ali, eu tô sozinho na via, totalmente sozinho na via, não tem nada, eu não vou reduzir, frear e parar para quê? Isso aqui é pegadinha para você entender que tem pedestre, mas se tivesse pedestre estaria falando aqui, pessoal. Então tá errado. A, C de casa, D de dado. Você vai marcar B de bola na questão 11. Ao perceber a presença de buracos na via, o condutor deve reduzir a velocidade e ficar atento às condições do tráfego. B de bola tá certinho. A, C de casa, D de dado, totalmente errado. Marca B de bola na 11, vamos para 12. Havendo necessidade de sinalizar um local de sinistro de trânsito, que é acidente, à noite, sob chuva, cerração ou neblina, segundo os preceitos da direção defensiva, o mais recomendado para o condutor seria... Letra A está dizendo que numa via de trânsito rápido, você tem que sinalizar a uma distância de 80 metros do acidente. Isso aqui está certo ou isso aqui está errado? Isso está errado, pessoal. Por quê? Uma via de trânsito rápido tem velocidade de 80 km por hora. Se não tivesse de noite, nem tivesse chovendo, não tivesse neblina nem cerração, a resposta seria essa. 80 km por hora, 80 metros. Porém, está de noite, tem neblina, tem cerração. Então, nesse caso, você teria que dobrar a velocidade máxima e calcular isso em metros. Se é 80 km por hora, em metros, 160 passos ou 160 metros. A está errada. B de bola está dizendo que numa via arterial, você teria que sinalizar a uma distância de 60 metros. É a mesma explicação que eu acabei de dar quando eu li a letra A. Numa via arterial, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora, certo? Então, para sinalizar, você teria que pegar essa velocidade, contar em número de passos ou calcular em metros. 60 metros ou 60 passos largos de um adulto. Porém, galera, tá falando que tá de noite. Tem chuva, neblina ou cerração. Você vai pegar esse 60 e multiplicar por 2, seria 120 metros. Letra B tá falando que é 60, tá errado. Vamos pular de B para D de dado. Numa via coletora, sinalizar a uma distância de 40 metros. Pessoal, o mesmo erro do finalzinho foi cometido na A e na B. Tá falando que numa via você pega essa velocidade e calcula em metros. Não, você só faz isso se não tivesse noite, chuva, cerração ou neblina. Então é letra C que você vai marcar. Numa via local, que a velocidade é de 30 km por hora, você vai sinalizar a 60 passos do acidente. Por quê? Porque se a via é de 30, tá chovendo, você multiplica essa velocidade por 2. Vou te explicar de novo, caso você não tenha entendido. Se você entendeu, você vai fixar nos crânios por causa da minha explicação agora. Olha só. Quando você tem que calcular a distância para sinalizar, é só você pegar a velocidade da via e contar em número de passos ou em metros. 40 km por hora, 40 passos. 60 km por hora, 60 passos. 80 km por hora, 80 passos. Porém, se a pergunta disser que está de noite, neblina, cerração ou está chovendo, você vai pegar essa velocidade e multiplicar por 2.
tem errado não, galera. Vamos ver a 13. Entre outras atitudes a favor da segurança, pode-se dizer que o condutor que pratica direção defensiva é aquele que faz o quê? Letra A está dizendo que é aquele que ultrapassa veículos lentos com segurança e cuidado. Até aí tá certo, mas presta atenção no finalzinho. Pelo acostamento. Ultrapassar pelo acostamento pode? Não, não pode. E olha só, pessoal, tenha muito cuidado com respostas que começam certo e terminam errado. Essa é a famosa legítima pegadinha do Detran. Ela bota o início correto para você dar aquela relaxada mental, aquela viajada para Nárnia e não vê o finalzinho. Essa é a legítima pegadinha, muito cuidado, letra A tem pegadinha, não marca não. B de bola está dizendo que, entre outras atitudes a favor da segurança, o condutor que pratica direção defensiva é aquele que, ao descer um longo trecho em declive, utiliza a marcha neutra. Não pode, galera, não pode utilizar a marcha neutra ou banguela para economizar, mas para nada. Além de não poder, porque não é recomendado pela direção defensiva, isso também é uma infração de trânsito, se eu não me engano, de natureza média. Se eu errei, perdoa, mas é de natureza média sim. Não pode descer não pode descer, galera, em banguela não. Vamos de B de bola para D de dado. Aquele condutor que usa sob chuva luz alta do veículo para aumentar a abrangência de visão e visibilidade está errado. Por quê? Porque sob chuva, neblina ou cerração, você é obrigado por lei a usar farol baixo. Aí tá falando que é luz alta do farol? Não, é luz baixa. Então, A, B de bola e D de dado estão errados. Marca C. Aquele condutor que se mantém atento ao comportamento dos demais usuários das vias é aquele que pratica direção defensiva. 13, letra C, vão para 14. Essa prova é muito doida, muito nojenta. Vamos para 14. Rapidinho. Antes de eu te mostrar a próxima questão de sinalização que está caindo muito nas provas. Caso você esteja com dificuldade para passar ou está com medo da prova que está chegando, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas, já corrigidas, explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa, tá joia? Para um bom convívio e pela segurança do trânsito, são recomendações que todo condutor deve seguir. Letra A. Evitar manter distância de quem está na sua frente, de quem o precede, para com isso reduzir índices de sinistros de trânsito, de acidente de trânsito. Não, galera, é o contrário. Você tem que manter distância, é obrigatório. O carro de trás tem que manter distância do carro da frente. O nome disso é distância de segmento. Ah, tá errado. B de bola. Diminuir a velocidade e reduzir a atenção quando efetuar ultrapassagens de veículos. Pessoal, você tem que aumentar a velocidade para ultrapassar e aumentar a atenção. Você não tem que diminuir a velocidade, senão você não ultrapassa. Você não tem que reduzir a atenção, senão você fica desatento. Totalmente errado a B, galera. Letra C. Nunca se esquecer de dar seta ou fazer gesto convencional de braço. Até aí tá certíssimo, se liga na pegadinha. Após efetuar a manobra. Galera, você tem que dar seta ou gesto convencional antes de uma manobra de deslocamento lateral. Cara, o finalzinho tá errado, essa é a legítima pegadinha. A, B de bola e C de casa estão errados, D de dado você tem que marcar. Você tem que dar preferência aos demais usuários quando sair de um imóvel lindeiro e for ingressar na via. Ou seja, tá saindo do seu lote, já tem veículo circulando, eles têm a preferência, tem que esperar. Isso que eu tô falando aí. Cuidado com a pegadinha da letra C. Vamos ver a questão 15, essa prova é muito doida. Olha aí. Ofuscamento causado por excesso de luminosidade é uma condição adversa que pode causar acidente. Lógico, a pessoa fica cega temporariamente. São consideradas dicas de segurança para esta condição adversa. Esta condição adversa de luz, tá, galera? Letra A está dizendo que para melhorar a visibilidade, feche os vidros, ligue o ar-condicionado e acione o desembaçador traseiro.
Isso você faz sim, mas em dia de chuva. Tá falando na pergunta que tá chovendo? Chover? Não, não tá. Então tá errado lá. B de bola. Você tem que diminuir a velocidade para evitar a aquaplanagem. A aquaplanagem é formado com água na pista, galera. Excesso de velocidade de pneu careca. Não tem nada a ver com a pergunta. Isso aí é resposta para outra bagaceira. Letra C. Você tem que evitar passar em alta velocidade sob poça d'água. Também é para outra condição diversa de tempo, é quando estiver chovendo. Letra D, que é a resposta certa. Você tem que evitar viajar à noite para não tomar farol alto no zóio e mudar o retrovisor interno para a posição escura. Então, dedicado, tá certinho, pode marcar na 15 e vamos para 16. Em que opção de resposta podemos ver a placa zoológico? Pessoal, não é a letra A, porque o nome dessa placa é animais. Não é a letra B, porque o nome dessa placa é animais selvagens. Não é a letra C, porque o nome disso é passagem de nível com barreira. Então, se não é a B de bola nem C de casa, qual seria, galera? Letra D de dado, isso aqui é uma placa de atrativos turísticos. E olha aqui, repara, quadrada, fundo marrom, expliquei isso na questão número 1, se eu não me engano, dessa prova. Vamos para 17, até que enfim uma questão fácil nesse trem. Putz, grilo, foi só elogiar que já voltou questão com pegadinha. Altura máxima permitida é a placa de qual opção? Repara a pegadinha na A e na B. Olha aí, ó, símbolo idêntico. Qual que você marcaria? Você não vai marcar C de casa nem D de dado, porque D de dado é largura máxima permitida. E a C de casa, largura limitada, tá? Então C de casa, D de dado, falando de largura. A letra A, o nome dessa placa, altura limitada. A letra B de bola, aí, falei errado, altura máxima permitida. B de bola que você vai marcar, porque máxima permitida só tem em placa de regulamentação. É B de bola que você vai marcar, vamos para 17, não, vamos para 18. Cruz, credo, ô editora. Pô, eu pedi pra fazer um cafezinho pra nós lá, não vai fazer um café não? Pô, um café forte, sem açúcar, fervendão mesmo pra turbinar o cérebro. Eu tô com sono não, cara. Cruz, Ave Maria. Faz café lá pra nós, por favor. Sinalização vertical, que exige que o condutor faça uma parada obrigatória, é vista na opção de resposta qual? Pessoal, marca D de dado não, tá? Porque isso aí é estacionamento e parada proibidos, né? Letra C, tá falando de ciclista. Ou é a A ou é a B de bola, mas veja bem, a A informa que a frente terá obrigatoriamente que ser feita uma parada. Normalmente é assim, quando você vê a placa da letra A, tá te informando que logo à frente vai ter a placa B, tá? É mais ou menos por aí, tá? Parada obrigatória à frente, letra A, parada obrigatória, letra B. É uma placa de regulamentação que se você desrespeitar a infração gravíssima, essa aí é mais ou menos fácil. Vamos para 19. Estou esperando um cafezinho da editora aqui, enquanto isso vão lendo a 19. Ao transitar por uma via arterial, lembrando que via arterial tem velocidade máxima de 60 km por hora, você, condutor, visualiza a placa demonstrada abaixo. Com isso, você deve concluir o quê? Há um ponto de parada de ônibus nas proximidades? Não, pessoal, a placa que mostra ponto de parada de ônibus, ela é retangular azul. Letra C de casa, é proibida a circulação de ônibus nessa área? Se fosse proibição de circulação de ônibus, teria uma tarja diagonal vermelha em cima dessa... Minha cachorra tá latindo ali. D de dado, ônibus deve circular somente à direita? Não, galera, uma placa que informa que veículos de grande porte têm que circular à direita é outra placa, é outra transação. Dá uma olhada no seu livrinho que você vai ver qual é. A minha cachorra tá endoidada ali. Então é letra B. É permitido somente a ônibus circular na via sinalizada, tá? O nome dessa placa é circulação exclusiva de ônibus. E a minha cachorra tá envenenada ali, você viu? Vamos pra vídeo, eu não vou editar não, porque eu acho bonitinho. Ah, é a Nina, o nome da minha cachorrinha é Nina. Eu vou ver com as minhas filhas se tem uma foto para colocar para vocês verem aí a minha cachorrinha Nina. Observe as sinalizações apresentadas abaixo e aponte quais possuem caráter imperativo, ou seja, que dá ordens que tem que obedecer, educativo, ou seja, que fala o que você tem que fazer, e de alerta, mostrando os perigos na via. Nessa ordem, quais são essas placas? Vamos lá, pessoal. Essa aqui é uma placa imperativa, estacionamento regulamentado. Essa aqui é educativa. Tá te falando aí, maluco, obedeça a sinalização, fazendo um favorzinho, viu? E essa aqui é de alerta. O nome dessa placa é confluência à esquerda. Então, nessa ordem, está na placa 3, 4, 5. Letra C,
essa que você vai marcar, beleza? Qual a velocidade mínima permitida para automóveis em uma via urbana de trânsito rápido? Pessoal, presta atenção que 100% dos candidatos erram essa pergunta. Por quê? Porque não prestam atenção numa palavrinha chave na pergunta, a palavra mínima. Se você passar batido pela palavra mínima, você vai marcar a letra A. Porque numa via de trânsito rápido, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Só que a pergunta está se referindo à velocidade mínima. Velocidade mínima é metade da máxima, sempre. Então, se a velocidade máxima numa via de trânsito rápido é 80, a mínima é metade disso, 40. Para acertar essa pergunta 21, você vai marcar a letra C. Velocidade mínima de uma via de trânsito rápido é 40 km por hora, porque é metade de 80. Tenha muito cuidado ao ler uma pergunta, você tem que prestar bastante atenção em cada palavra, às vezes numa vírgula, porque sim, uma vírgula em uma palavrinha-chave muda toda a resposta. Isso aí é um exemplo. Vamos para a pergunta número 22. Para maior controle do veículo, a forma mais recomendada de se segurar no volante é com as duas mãos? Sim, mas tem um jeito certo para segurar com as duas mãos. Por exemplo, uma mão em cima, outra embaixo, é segurar com as duas mãos, mas não quer dizer que está certo. Então isso aí está meio certo, meio errado. Não marca não. Firmemente? Sim, pessoal, mas firmemente como? Com as mãos entrelaçadas, com a mão em cima, outra embaixo, de forma diagonal? É firmemente, mas tem que especificar um pouco mais. Tá meio certo, meio errado, não marca não. Com os braços esticados? Não, essa D tá totalmente errado, porque a forma correta de segurar um volante é com os braços levemente flexionados de forma paralela. Para acertar essa pergunta 22, você vai marcar a letra B de bola. Para maior controle do veículo, a forma mais recomendada de se segurar no volante é com as duas mãos, nas posições semelhantes a 9 horas e 15 minutos de um relógio. Se você ainda não entendeu o que está dizendo aí, olha para essa figura. Isso aqui, galera, é 9 horas e 15 minutos de um relógio de ponteiro. Então é nessa posição que você tem que segurar o volante. Assim você tem maior controle e essa é a forma mais recomendada. Vamos para a pergunta número 23. Distância ou tempo de reação é aquela? Letra A está falando, é aquela percorrida após os freios serem acionados? Não. Nome dessa distância, descrita na letra A, é distância de frenagem. P de bola, é aquela que o condutor deve manter do veículo à sua frente? O nome disso é distância de reação? Não. Nome dessa distância que o condutor deve manter do veículo à sua frente chama distância de segmento. Letra D de dado, distância de reação é a que o veículo percorre até parar totalmente? Não, o nome disso é distância de parada. Então, distância ou tempo de reação é aquela que o veículo percorre desde o instante que o motorista vê um obstáculo ou situação de perigo até o momento que efetivamente pisa no freio. Para acertar a pergunta 23, marca a letra C de casa. Em se tratando de primeiros socorros, é incorreto se afirmar o quê? Pessoal, muito cuidado com essa palavra incorreto, tá? Nós temos o hábito mental, nós somos educados assim, a ler uma pergunta e já ir direto na resposta certa. Isso é hábito mental. Aqui está querendo que você marque a errada. Então, atenção redobrada quando a pergunta quer que você marque aquilo que é incorreto ou incerto. Letra A está falando que hemorragias são classificadas entre interna e externa. Isso está certo ou está errado? Isso está certo. Por quê? Olhou uma pessoa acidentada, viu sangue esborrando. Isso é hemorragia externa. Olhou uma pessoa acidentada, você está vendo que ela está perdendo sangue, por exemplo, que ela está ficando pálida, tonta. Epa, está sangrando, hemorragia. Não estou vendo? Então é interna. Isso está certo. Só que a pergunta quer que você marque está errado. B de bola. Nas queimaduras deve-se utilizar apenas água corrente para resfriar a parte afetada? Sim, isso está certo, porque tem muita gente que quando tem uma queimadurazinha passa pó de café, pasta de dente, derrama óleo fervendo em cima para resfriar o local. Isso está errado, cara. Usar isso, né? Pasta de dente, pó de café. Por isso que a informação só bote, eu só uso, eu só passo, só... deve-se utilizar apenas água corrente, está correto. B de bola está correto. Letra D de dado. O melhor local do corpo humano para se verificar a pulsação de uma vítima adulta é no pescoço? Sim,
é no pescoço. Mesmo que você possa verificar a pulsação no pulso, qualquer parte do corpo humano onde tem uma artéria. Só que no pescoço, a bitola da artéria é tão grossa que a pulsação você sente de forma mais fácil. Essa é uma das explicações. Então, ó, A, B de bola e D de dado estão certas. A pergunta, por causa desse incorreto aqui, quer que você marque a errada. Errada é a letra C. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone do corpo de bombeiro não é 192 como está aqui, é 193. E do SAMU não é 193 como está aqui, é 192. Trocaram as bolas, tornou a ser errada. 24, C de casa, vão para 25. Faz parte da chamada avaliação secundária. Desobstrução das vias aéreas, verificar se o coração da vítima está batendo, observar se há hemorragia abundante ou verificar a extensão dos ferimentos, a existência de fraturas e outras lesões. Pessoal, letra D de dado. Agora deixa eu te explicar por quê. Existe a avaliação primária e a secundária. A primária é aquilo que tem que ser verificado antes de qualquer outra coisa, porque senão a pessoa pode vir a óbito. Então, olha só, vê se a pessoa está com alguma coisa obstruindo a passagem do ar, ou seja, se ela está respirando, obstrução das vias aéreas. Isso leva diretamente a óbito, ou seja, a obstrução das vias aéreas pode levar a óbito? Pode. Então isso é prioritário, tem que ser visto em primeiro lugar. Se o coração está batendo, ou seja, se tem uma parada cardíaca, o coração parou de bater, isso leva a óbito? Leva. Isso é prioritário verificar para tentar solucionar esse probleminha. Então isso é primário. E hemorragia, a pessoa está perdendo sangue, isso vai a óbito? Isso leva a óbito? Leva, é garantido. Então isso é a avaliação primária. A pergunta quer saber o que é secundário, então não pode ser uma dessas três. Fratura, contusão, pancadinha, isso não leva a óbito, pelo menos de forma direta não. Então isso pode ser feito em segundo plano, depois que você viu coisas mais importantes. Avaliação secundária, D de dado. Extensão dos ferimentos, existência de fratura, lesãozinha, isso é segundo plano, é secundário, D de dado. Vocês entenderam? Acho que a minha explicação ficou boa, pelo menos para mim ficou. E o que você vai fazer agora para garantir sua aprovação? Para garantir, para você passar realmente com Tenton ou Quarentec, você vai clicar nesse vídeo aqui. Aqui tem outra prova que um aluno fez, mandou aqui pro canal. Você vai saber o que está perguntando, o que tem que responder. Vai ou não vai? Clica aqui, estou te esperando nessa aula.